Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fernando e é um prazer imenso recebê-los novamente aqui. Nessa aula, nós vamos falar sobre o Ministério da Administração, né? Eu já quero compartilhar com você aqui a minha tela para você acompanhar o nosso material, certo? Vamos lá. Só um minuto. Muito bem, estamos aqui. Ministério da Administração, né? Nós já falamos disso, a definição de administração, né? Administração é uma outra palavra para a palavra mordomia, né? Que nós vimos. O mordomo é aquele que cuida, né? Que tem a chave da despensa do seu senhor, né? Ele é o administrador de uma casa, né? Ele não só administra os recursos, como os recursos materiais, né? A sua despensa, mas ele também administra os outros servos, né? Aqueles que servem na casa daquele senhor, certo? Este é o trabalho do mordomo, né? E a palavra administração significa também isso, mordomia ou direção, né? Veja lá, mordomos ou administradores são aqueles responsáveis sobre algo confiado a eles por alguém mais. A direção é o processo de alcançar os propósitos de planos de Deus através do uso apropriado dos recursos humanos, materiais e espirituais, né? Então, nós já falamos sobre mordomia, né? A mordomia, ela implica em que o cristão, ele tenha consciência de que tudo aquilo que ele possui não é dele, tá certo? Ele é apenas um mordomo, ele é apenas um administrador. Deus o deu para que ele possa empregar isso no reino de Deus, tá certo? O seu tempo, o seu conhecimento, os seus dons, suas habilidades, os recursos que ele dispõe, você é apenas um administrador. Esse é o conceito de mordomia, certo? E o Senhor nos deu para que cuidássemos dele. O Senhor nos deu para que nós pudéssemos cuidar da sua casa e do seu reino e, portanto, né, aplicar estes recursos, os meus dons, meus talentos, seja lá o que for, com o intuito de alcançar o objetivo dado por Jesus Cristo na grande comissão, né? Já falamos bastante disso, né? E o administrador da casa de Deus, né? Ou os seus administradores, tendo em vista que, como falamos na última aula, a administração, a gestão, ela deve ser conjunta, ela deve ser participativa, né? Os seus líderes a quem cabe a responsabilidade de administrar esses recursos. Quais são estes recursos? Para citar alguns, né? Alguns recursos. O primeiro deles é o Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Jesus Cristo, né? A boa nova de salvação. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o obreiro, né? Em especial, o presbítero, o bispo, o ancião, ele deve manejar bem a palavra de Deus, ele deve ser habilidoso na palavra de Deus. E para isso, implica que nós tenhamos conhecimento dela, que nós conheçamos a palavra de Deus, que nós conheçamos a Bíblia, que nós conheçamos o Evangelho, que nós tenhamos habilidade em manuseá-la, né? Que nós tenhamos o conhecimento suficiente para que nós possamos discipular outras pessoas, né? Responder às suas dúvidas mais básicas. Nós já falamos sobre isso, né? Em outros cursos também. Não dá para saber tudo, não existe ninguém que saiba tudo, não existe ninguém que tenha todas as respostas para todas as indagações das pessoas. Não é isso que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando é o conhecimento essencial das Escrituras, né? Essencial para que o Espírito de Deus ele venha nos direcionar no caminho, né? No caminho de santidade, no caminho de excelência que o Senhor Jesus Cristo nos chama. E nós só poderemos fazer isso se nós tivermos, né, posse, se nós tivermos o Evangelho como algo que é nosso.
O evangelho é algo que você pode dizer que é propriedade sua, não é? Eu o detenho no sentido de o conhecer, no sentido de o compreender, no sentido de ser capaz de explicar a outro, não é? Então, este é um recurso que está disponível para todos nós, né? O Evangelho. Hoje é tão fácil, né? Hoje nós temos acesso a tantos materiais, a tantas versões diferentes de Bíblia, né? A tantos livros, a tantos estudos. Então, é um recurso que está ao alcance da igreja, né? Não só dos seus obreiros, mas também do cristão comum, do membro comum, né? Que não exerce efetivamente um papel de liderança na igreja. O evangelho está disponível, né? E é dever de cada cristão conhecer o evangelho de Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo, e não se faz isso senão através do evangelho, através da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro recurso que a igreja detém, não é? E cabe a nós saber administrar bem o evangelho. Cabe a nós administrá-lo da melhor forma possível, da forma mais eficiente, tá certo? Na igreja, prestando um ensino de qualidade que seja formal, e nos nossos lares, através da leitura bíblica, através do estudo devocional, através de culto nos lares, através do discipulado, tá certo? Estes são recursos espirituais, o evangelho, o primeiro deles, e isso deve ser, você deve ter isso como seu. O evangelho deve ser uma possessão para você, certo? Você deve possuí-lo, você no sentido de tê-lo de fato, de compreendê-lo, certo? De conhecê-lo. Outro recurso, né, da igreja é o dinheiro, né? O dinheiro da igreja, como nós dissemos em outro módulo, né, na aula anterior, a principal fonte de dinheiro, de recurso da igreja, não é? É a contribuição voluntária dos seus membros, não é? Então, é necessário que nós tenhamos responsabilidade. Mas, professor, nós estamos falando de recursos espirituais, estamos falando de dinheiro. Ora, esse dinheiro, né, esse dízimo, essa oferta, não é algo que é dado ao pastor da igreja, ou à liderança, ou à instituição, né? É algo que o cristão faz com a pretensão de devolver a Deus, né? Uma parte daquilo que ele ganha, né? Como alguém que é responsável por aquilo que tem e que reconhece que tem o que tem porque Deus o agraciou com a vida, o agraciou com capacidade, com inteligência, com habilidades, com o trabalho, com saúde, né? E tudo aquilo que ele detém é porque o Senhor permitiu e proporcionou que ele tivesse. Como um ato de gratidão, ele devolve, não é? Aquele que é dizimista, uma 10ª parte, aquele que é ofertante, não é? Uma parte das primícias, né? Daquilo que ele ganha, não é? Contribuindo com a igreja, porque ele acredita que ele contribui com o reino de Deus, com a obra de Deus. Ora, Deus não precisa de dinheiro, é óbvio, mas para que a igreja ela alcance o seu objetivo de ser uma igreja evangelizadora, uma igreja discipuladora, uma igreja ensinadora, nós precisamos de recursos financeiros, certo? Ou porque eu tenho um pastor, um obreiro, que dedica tempo integral à obra de Deus, àquela comunidade e àquela igreja, e que, portanto, por dedicar-se de tempo integral à obra de Deus, ele não tem uma outra fonte de recursos a não ser aquilo que a igreja o dá, não é? Aquilo que ele recebe da igreja, certo? Então, este dinheiro, este recurso financeiro é espiritual no sentido de que é algo sagrado. O dízimo na igreja, a oferta na igreja é algo sagrado. Deve ser tratado com temor e responsabilidade, tanto por aquele que doa, como por aquele que administra, como pelo grupo de pessoas que cabe à administração do recurso financeiro na igreja. Deve ser feito com responsabilidade e com
temor. É por isso que, através do planejamento estratégico, como nós falamos na aula anterior, ele deve trabalhar para que ele utilize esse recurso da melhor forma possível, para que ele maximize os seus resultados, reduzindo o desperdício, reduzindo, né, o máximo possível a quantidade de recursos empenhados nas suas atividades. Então, o evangelho é o primeiro recurso que nós dispomos na igreja, o dinheiro também é um recurso no qual nós dispomos. Recursos materiais do ministério, né? Um prédio, um carro que a igreja detém, não é? Os aparelhos multimídia da igreja, o retroprojetor, um computador, caso tenha, não é? Uma mesa de som, o equipamento de som da igreja, os seus microfones, não é? Tudo aquilo que proporciona que nós tenhamos um culto que seja agradável, né? Que tenha, que os seus membros tenham acesso a informações bíblicas, não é? Através de um retroprojetor, não sei, os materiais bíblicos aplicados no ensino das crianças, dos adolescentes, dos jovens, no treinamento de obreiros, né? Tudo isso são materiais que a igreja detém, né? E ela os detém com um objetivo muito bem definido, muito bem específico, né? Que é o crescimento do reino de Deus, através do evangelismo, através do discipulado. Quantas vezes falamos sobre isso, né? E esses recursos são de propriedade da igreja, devem ser administrados com responsabilidade, com cuidado, com zelo, né? Isso pertence à congregação, isso pertence a esta igreja, e, portanto, ele deve ser tratado com zelo, tá certo? Os instrumentos da igreja, os equipamentos, enfim, não é? Eu sou de um tempo em que, quando um equipamento, um instrumento, não é? Um utensílio, ele era doado para a igreja, ou a igreja adquiria aquilo, né? Se fazia uma oração, se apresentava à igreja, né? E consagrava aquilo a Deus, né? É lógico que isso é uma forma simbólica de fazer isso, mas é um modo de nós estarmos dizendo, né, para a congregação que este recurso, né, que este material, que este equipamento agora está a serviço da igreja, né, para glorificar a Deus, para servir como um recurso que atende a um propósito, a um objetivo, tá certo? E estes recursos devem ser bem administrados, com zelo, né, com cuidado. Os dons espirituais, não é? Os dons espirituais dos seus membros, né? É importante que nós tenhamos estudos que tratem a respeito disso na igreja, que motivem, que incentivem a igreja a busca de dons espirituais, né? Que motive a igreja ou que a encoraje a aplicar as suas habilidades, os seus dons, os seus conhecimentos na obra de Deus, não é? Sempre tendo em vista o seu objetivo, a sua missão de ser igreja, certo? Os dons espirituais também são recursos da igreja, e o Espírito Santo, ele dá a cada um dos seus membros um dom de acordo com a sua capacidade, de acordo com a medida da sua fé, não é? E como nós dissemos já, quando nós falamos no módulo sobre a gestão compartilhada, participativa na igreja, nós falamos disso também, não é? Que cabe ao dirigente, ao pastor, não é? A liderança dessa igreja, porque o pastor não deve fazer isto sozinho, né? Serem capazes de desenvolver isso nos obreiros, nos colaboradores e na igreja de forma geral, né? De forma coletiva ou individual, né? E tantos outros recursos que a igreja também pode ou deve possuir, não é? A organização ministerial não é fixa ou rígida ou baseada nos modelos mundanos. A organização é flexível para acomodar a direção do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é que conduz a igreja. Esta igreja deve ser bíblica, o modo como ela opera, o modo como ela age deve ser bíblico, não é?
ter fundamentos bíblicos, mas ela não deve ser fixa ou rígida, não é? Baseada em modelos que sejam meramente humanos, não é? O fundamento não muda, mas o método da igreja deve mudar, né? E nós devemos estar sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus. Olha só, a direção do ministério existe com o propósito de alcançar os propósitos e planos dados por Deus, não para criar uma sociedade rígida ou uma estrutura institucional. O que muitas vezes nós fazemos é sacramentalizar a instituição, não é? A sua liturgia, ou o modo como ela opera, o modo como ela trabalha. E a gente não muda nunca aquilo, porque a gente trata aquilo como algo sagrado, não é? A organização ministerial não deve ser fixa, não deve ser rígida, ela deve ser sensível ao Espírito Santo de Deus, ela deve estar fundamentada na Bíblia e na palavra, mas ela deve ser flexível, ela deve ser capaz de mudar, de transformar-se, com o propósito de, sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, alcançar o propósito que ela tem enquanto igreja. Quantas vezes nós não falamos sobre isso, né? Quem sabe esta seja uma oportunidade para refletirmos a respeito disso, né? Se há ou não a necessidade de mudança. E a base da organização, que é bíblica, que é fundamentada na Bíblia e que é flexível, ela proporciona algumas coisas que nós veremos no nosso próximo encontro. Não saia daí, volte já já, que nós nos encontramos para darmos prosseguimento a isso. Eu te